Graça e paz, amados. Boa tarde, né? Estamos aqui em mais um estudo bíblico e hoje nós temos o tema a escolha e as consequências de Ló. O texto base ou texto bíblico está em Gênesis capítulo 3, de 8 a 18. Aí eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem comigo. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar? Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos do pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Agora eu queria a gente partir já iniciando para a escolha, né, de Ló. Então aqui tem alguns pontos que eu marquei aqui para a gente estar meditando nele. Espírito Santo falando com a gente. O resumo de algumas passagens. Ó. Ló era filho de Arã, que é irmão de Abraão. Sai da terra de Ur, dos caldeus, juntamente com Abraão e Terá, seu pai. Terá morre em Arã. Deus chama Abraão e Arã e lhe faz promessas, que está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló sai com Abraão e sabe das promessas de Deus. Ao lado de Abraão, ele prospera, a tal ponto que já não poderiam ficar mais no mesmo espaço. Então, Abraão lhe fez a sugestão de escolher o destino. Se atentem, amados, nos detalhes. Mesmo sabendo da bênção de Deus sobre Abraão e que ele mesmo só havia prosperado por estar ao lado do seu tio, Ló se deixa seduzir por seus olhos. O que a gente pode trazer para a gente aqui numa aplicação bem simples, né? Que hoje não, né? Já vem de anos, mas uns anos para cá se intensificou muito, né? A questão da parte de divisão de bens. Então, tem uma aplicaçãozinha aqui para a gente. A divisão de bens pode se tornar um terrível problema na intimidade da família. Por isso que a gente tem que estar muito bem andando com Deus, para a gente ter um entendimento que os bens ficam. E o propósito maior é a união, é a comunhão, é o amor, né? Tanto da família de sangue, como também na família, né? Da igreja, né? Porque somos irmãos através do sangue de Jesus, né? Pela fé. Então, aqui é bem focado na família. Por quê? Porque Ló andava com seu tio. Então, separou.
E aqui está mostrando para a gente a separação, né? Abraão, a gente vai ver lá na frente, Abraão escolheu ser submisso a Deus. Ló já foi com o olhão gordo. Mas aqui, para a gente se atentar na divisão de bens, pode se tornar um terrível problema na intimidade da família. Então, se atentem nisso, né? Todos nós. Porém, voltando, porém Abraão abre mão. Olha que gesto nobre de Abraão. Como mais velho, ele tinha prioridade, mas estendeu a Ló, que tira proveito do seu tio. Aí começa o primeiro erro de Ló. Esquecer-se que sempre foi chamado a estar ao lado do tio. Gênesis fala muito bem no capítulo 11, 31, no capítulo 12, versículo 4, no capítulo 13, versículo 1, no capítulo 14, versículo 16. Vou ler só um aqui, 12, 4. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. 13, 1. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Sempre Ló com ele. E vendo os claros sinais da bênção de Deus sobre o tio, poderia se render, né? Render-se e achar uma solução para o caso. Mas não. Ló cresceu tanto que achou que tinha as rédeas nas mãos e abriu mão de sua dependência de Deus. O que a gente pode trazer para a gente nessa passagem? Uma aplicação. Não seja apressado na presença de Deus. Devemos ser prontos, rápidos para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Quando você faz a sua, pode ver que se acaba, todos quebram a cara. Por quê? Porque foi que no olho gordo da vontade corrupta do coração. E aí o Senhor vai tratar você. Aí vem as consequências. Inevitável. Segundo erro de Ló, foi cobiçar. A cobiça dele, né? Gênesis 13, 10, Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Do alto da montanha, Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão. Aí o olhão cresceu. Exemplo, vamos pegar o exemplo de Eva. Mesma coisa, concupiscência dos olhos. Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Ló não consultou a Deus, consultou o seu coração. Então, uma aplicação para a gente diante disso. Cuidado com uma mente inundada de desejos. Cuidado com os olhos que estão sendo retirados de Deus e colocados em tantas outras coisas. Se atentem. Gênesis 13, 11. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi em direção leste, e assim os dois se separaram. Ele escolheu para si e partiu, desceu para a sua desgraça. Ele fez uma escolha precipitada pelo curso mais fácil. Foi seduzido pela urgência. Separei 2 versículos, mas vamos ler um aqui, Provérbios 21, 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. 19, 2. Acompanhe comigo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Palavra de Deus. Uma aplicação para a gente aqui. Às vezes, no impulso da urgência, passamos por cima de prioridades. Em Gênesis capítulo 13, versículo 2, olha aqui outro ponto. Foi armando suas tendas até Sodoma. Vou fazer uma comparação rápida com Abraão. Abraão viveu em tenda a vida inteira, na obediência a Deus.
Observação, ó, apesar de Canaã ter perigos, era o lugar da promessa. E a presença de Deus era com eles. Escolhas feitas precipitadamente, por pressa, por ansiedade, acarreta em problemas. Lá na frente, você percebe o seu erro. Uma pergunta: você ouve Deus falar? Ele fala e você obedece? Tem obedecido a Deus? Falamos das escolhas de Ló. Agora vamos para as consequências. Primeira consequência: foi sequestrado, poderia perder tudo ou morrer. Isso só não aconteceu por causa de quem? Abraão. Isso aí está em Gênesis capítulo 14, versículo 12. Ló morava em Sodoma. Ló entrou na cidade e a cidade entrou no seu coração. Ló habitava em tendas. Aqui eu coloquei como desapego às coisas do mundo. Só que depois ele passou a morar em casas. É o exemplo que eu dei do Abraão. Abraão sempre ficou em barraca, ficou em tenda, a vida inteira dele. Ló também viveu com o tio, tinha experiência e vivia em tendas também. Mas depois, logo, foi morar em casa, dentro da onde? De Sodoma e Gomorra. Então já começou a entrar na cultura, começou a se adaptar àquele mundo podre de Sodoma, né? Sujo. Gênesis capítulo 19, versículo 1, diz que estava assentado à entrada da cidade. Logo, torna-se cidadão de Sodoma. Em Gênesis capítulo 19, versículo 16, o anjo teve que pegar pela mão de Ló, porque se demorava a sair de Sodoma. A cidade ia ser destruída pelo fogo. E ele ainda estava demorando, tardando para sair. E ainda tem, que eu nem coloquei aqui, os anjos de Deus falam para ele ir para as montanhas. Ele ainda parou em Zoar. Misericórdia do Senhor. Às vezes, essa é a nossa palavra ao Senhor. Senhor, amanhã eu faço. O momento é agora. Não podemos deixar para amanhã. Gênesis 19, versículo 14. Seus genros eram ímpios. Olha a consequência que eles ficaram. Gênesis 19, 26. Ele perdeu sua esposa. Por que será que ele perdeu sua esposa? Virou uma estátua de sal. Vamos ler Mateus 6, 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, na verdade, a esposa de Ló, ela estava presa naquele mundo. Ela acabou, infelizmente, padecendo. Outra consequência de Ló. As duas filhas se deitaram com o pai. Está em Gênesis capítulo 19, versículo 36. Seus dois filhos e netos originaram dois povos inimigos de Israel, que são os Moabitas e os Amonitas. Isso está em Gênesis capítulo 19, 37 a 38. Olha quantas consequências, gente. E uma aplicação para a gente. Se sua alma estava assim, por que não saiu? Resposta. Sabe por que ele não saiu? Porque seu coração estava ali, em Sodoma, no mundo. Amados, o inimigo nos leva a rodear o toco, nos acomodar. Temos que nos atentar, cuidado. Ele é muito sutil, ele não tem pressa. E a hora que você vê, você já está fazendo as coisas que não agradam a Deus. Você está trazendo o mundo para dentro da igreja. Você está trazendo o mundo para dentro de si. Você está trazendo o mundo para dentro da tua casa. E começando a querer dar um jeitinho nas coisas do mundo, junto com as palavras, com a Bíblia.
Você quer encaixar alguma coisa e tentar achar na Bíblia alguma coisa que pode se fazer. Não pode. Não pode. Por isso que está como está hoje o mundo. As igrejas. Olha aí, quantos costumes errados trazidos para dentro da igreja. Quem que traz? O próprio cristão. Por quê? Porque está se envolvendo com as coisas do mundo, está achando bonito, como Eva. Os olhos brilhando, como Ló aqui. Olha as consequências dele. Olha o fim de Ló. A última vez que você ouviu falar de Ló foi na caverna. Foi depois que ele teve relação com as filhas dele. Depois acabou Ló. Não se fala mais de Ló. E a consequência foi 2 povos inimigos de Israel. Ficamos lamentando e dizendo que vamos tomar decisões na vida, mas isso nunca acontece. Coragem e atitude faz parte do seu progresso. Mesmo vendo os sinais da bênção do Senhor sobre Abraão, Ló o deixa. Mesmo vendo os sinais claros da perversão em Sodoma, Ló não o deixa. E vamos para a última parte, para a gente finalizar. Abraão e sua escolha. Será que ele fez a melhor escolha? Vamos ver. Alguns pontos da diferença aqui em ser obediente a Deus. Ó. Enquanto Ló quis confiar nos seus olhos, Abraão confiava no Senhor Deus. Em Gênesis 13, 14, 17, ó, o Senhor é quem lhe ordena erguer os olhos e partir. Deus fala para Abraão e ele obedece. Ló escolheu seu caminho, Abraão ouviu a indicação de Deus. Isaías 30, 21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo, o caminho certo é este, andem nele. Ló decidiu levantar os olhos, Abraão altares. Olha a diferença. Está em Gênesis capítulo 12, 8, 13, 4, 18, 22, 9. Olha só o Gênesis 13, 4. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Gênesis 12, 8. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste, também nesse lugar. Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Outro ponto. Ló se distraiu com outras coisas. Abraão inclinou ao Senhor o seu coração. Agora, vamos ver algumas consequências da escolha de Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Ele está falando de governo, de possessão material e territorial, porque Deus está permitindo, falando para ele. Ele vai ter essa posse. Outro ponto, Ló exigiu o Oriente. Abraão ganhou infinitamente mais com a escolha dele, obedecendo a Deus. Em Gênesis 15, 5, aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Céu, estrelas, posteridade espiritual, por isso chamado pai da fé. Gênesis 13, versículo 16. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Pó da terra, posteridade, filhos, promessa de Deus. Não se ouviu mais falar de Ló. Acabou Ló. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 17, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Então aqui Deus está falando de posteridade,
com a areia do mar. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Em ti benditas todas as famílias da terra. Em Cristo essa promessa se cumpriu. E para a gente concluir esse estudo, cuidado com suas escolhas. Todas elas, se não estiver dentro da vontade de Deus, terá consequências. Então, lembra que às vezes, o que você está passando hoje é a coisa que você plantou. Então, lei da semeadura, né? Plantou bem, colhe bem. Plantou mal, colhe mal. Por isso que a gente tem que estar cada dia mais buscando no Senhor e pedindo para que Ele limpe o nosso interior. Que Ele realmente tire as coisas sujas, as obras da carne, as coisas que não acrescentam na tua progressão espiritual. E com isso, todos nós permitindo, você vai crescer espiritualmente, vai ser bênção na vida das pessoas e vai ser livre. Não vai ser tão preso às coisas que hoje está envolvendo muito a maioria das pessoas. São os desejos dos olhos, são os desejos próprios e nem consulta a Deus. Então que Deus nos ajude. Vamos buscar que o Espírito Santo te alimente, te renove, te transforme, derrame da sabedoria do alto, discernimento espiritual e seja feliz com o que Deus te dá. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço.